Estamos agora, pela grande bondade e misericórdia de Deus, na quarta aula. Essa é a quarta aula da nossa matéria Cartas Paulinas 2. Hoje é segunda-feira, 17 de março de... 17? Não, 21, desculpe, 17, eu estou bem perdido, 21. Hoje é segunda-feira, 21 de março de 2022, né? A primavera já começou no dia de ontem, dia 20, e acabou o inverno aí para quem estava debaixo de uma geladeira, né? O irmão José levantou a mão, acredito, está agradecendo a Deus, né, que a geladeira acabou, enquanto que o calor aqui, nessa região onde nós estamos, está pegando bem, bem pesadinho, mas amém, já era tempo que o calor pegasse pesadinho. Damos as bem-vindas a todos, irmã Lúcia, pastor Juarez, irmã Ana Paula, irmão Wellington, Deus abençoe, irmã Graciela, Deus abençoe a cada um de vocês e só reitero, né, reforço meus sinceros agradecimentos pelas orações que vocês têm feito. A situação não tá boa ainda, está bem crítica, mas eu estava falando a princípio, só quero fazer esse rápido adendo, né? Graças a Deus, amanhã farão 4 dias que minha esposa não sente mais dores. Ela sentia dores constantes, sem parar. Eram 24 horas, dor. Você não tem ideia do que é isso. Não parava, não parava. Mas amanhã completarão 4 dias, só quando ela faz movimentos um pouco bruscos, né? Quando levanta e quando senta. Ou deita. Mas fora isso, quando ela fica quietinha, é uma paz que só Deus na causa. Graças a Deus, então, entendemos que é Deus, né? Os médicos estão preocupados, o porquê de não ter dor, porque é uma fratura exposta em 3 lugares e eles estão preocupados. Mas na quinta-feira, anote aí os que puderem se lembrar de nós, quinta-feira às 11h20 da manhã, teremos uma outra revisão médica. É muito difícil, porque como aqui nós não temos ainda seguro, nós estamos sofrendo uma discriminação violenta. Estão nos jogando, já passamos já por 3 hospitais diferentes. É um joguinho de ping-pong, os mais desagradáveis que você pode imaginar. Mas amém, estamos confiando que a boa mão de Deus vai... Estamos aprendendo muito com esse deserto, pode acreditar. Nós estamos passando numa lição tremenda, na lição do deserto, e a gente vai sair vitorioso nessa lição, e a gente vai dar testemunho a vocês, né? O que é vencer no meio do deserto. Quando eu falo deserto, eu falo em todos os sentidos, mas graças a Deus que Deus está sendo glorificado em tudo isso. Página 7, que corresponde à lição 3, a Epístola aos Efésios. Página 7, vai lá na sua apostila, que corresponde à lição 3, a Epístola aos Efésios. Quantos de vocês já leram pelo menos uma vez, esta carta, esta epístola aos Efésios? Só gostaria de ouvir 3 alunos, qual a temática? Eu já sei a resposta, mas ela pode variar um pouco de aluno para aluno, entendeu? Mas qual a temática, o assunto que mais lhe chamou a atenção ao ler a carta de Paulo aos Efésios? 3 alunos, por favor, de maneira bem voluntária, abra o seu áudio e me responda. Essa temática em Efésios me chamou a atenção. Esse assunto, ao ler Efésios, me chamou muita atenção. Vamos lá, no seu ponto de vista. Ninguém? A minha quebra da muralha, que também era símbolo da própria muralha que existia no templo, fazendo do povo de Israel e os gentios um só povo, a igreja, que é do capítulo 1 ao 3. Por ser uma carta eclesiológica, isso foi bastante chamativo para o irmão. Sim. Ou seja, que queiramos ou não... Muito bem explicado o que o apóstolo Paulo fez ali. Queiramos ou não, havia uma discriminação, não é, do povo judeu para os gentios, por eles se julgarem melhores do que os outros, por terem sido escolhidos por Deus, mas não era assim, entendeu? A eleição de Deus sobre Israel não era para fazer Israel melhor que os demais,
Era para cumprir um propósito específico sobre uma nação e jamais descartando a igreja. E Paulo, ali aos Efésios, de uma maneira magistral, de uma maneira muito linda, como disse o irmão Kleber, muito bem explicada, ele deixa muito claro que Deus, em Cristo Jesus, quebrou, jogou por terra essa muralha espiritual, étnica, que separava judeus e gentios. Perfeito. Outro aluno, qual a O temática? interessante é que no tempo de Salomão, ele não existiu o pátio do gentil, E só no é tempo reformado por Herodes, que de Herodes, quando exato. Zorobabel construiu, não tinha o pátio do gentil, mas a reforma de Herodes criou o pátio do gentil. De uma forma ou de outra, alguns dizem, né, que ali, sem perceber na reforma do templo, Zorobabel estava agindo por um impulso profético em colocar o pátio dos gentios, né? Porque tem uma analogia, vamos dizer assim, tipológica, né? Ou um sentido tipológico, falando que o pátio dos gentios representaria, né, a inserção dos, dos gentios dentro do plano da salvação. Aliás, Deus nunca descartou os gentios do plano da salvação. Os judeus que se julgavam melhores, mas na verdade é o que Jesus várias vezes deixou nos evangelhos. Eu vim salvar primeiro, ou vim buscar primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não disse que veio unicamente buscar, mas ele veio primeiramente buscar, que é diferente. Na prioridade do plano da salvação era a nação de Israel, aí depois entrariam os gentios. Perfeito, irmão Kleber. Outro aluno pode me dizer o assunto, a temática que mais lhe chamou a atenção ao ler Efésios? Pode abrir o seu áudio e participar. Pastor, a nossa posição em Cristo, abrangendo um todo da nossa vida na presença de Deus, com a remissão de Cristo na cruz do Calvário pelas nossas vidas, todo o desfrute, toda a abundância espiritual, toda a nossa dependência em Cristo Jesus. Isso eu pude perceber, né? Tudo Isso é bonito demais. Está no capítulo 2 de Efésios, né? Que nós estamos, olha que interessante, né? Em Cristo assentados em lugares celestiais. Veja só que curioso, né? Nós estamos ainda na terra, a igreja não foi arrebatada, mas o apóstolo Paulo já enxergava lá atrás a igreja assentada com Cristo nos lugares celestiais, que deveria ser, né, a visão correta de nós como membros do corpo de Cristo. Nunca nos sentirmos nem exaltados acima de Deus e nem inferiorizados, mas estando o quê? Ao lado, assentados com Cristo na presença do Pai. Isso é muito lindo. A posição que em Cristo Jesus recebemos da parte de Deus pelas misericórdias que Cristo ali demonstrou para conosco na cruz do Calvário. Um terceiro aluno, pode me apresentar qual a temática que mais lhe chamou a atenção ao ler Efésios? Ô, pastor, uma vez eu fiz um estudo bíblico e foi sobre isso, que falava da armadura de Deus, de como a gente através da oração, como a gente deve orar, né, se vestir da armadura, que no caso é a gente estar orando, a gente está ali alimentando a palavra, tá sempre ali, né, bem ligado com Deus mesmo. Assim, eu gostei muito de ler, que eu acho que até me ensinou a orar, que às vezes a gente acha que a gente sabe orar e a gente não sabe. Então, assim, eu gostei desse ponto. Foi um estudo que eu fiz de um devocional de 5 dias. Muito bom. Uau, fantástico, fantástico, né? Se alguém não falasse da armadura de Deus, ficaria incompleto. Na verdade, que um bom número de cristãos, quando leem a carta de Paulo aos Efésios, eles ressaltam primeiramente a questão da armadura de Deus, mas ela é uma temática também importante, como as que foram aqui mencionadas. Nós teríamos como até 10 temáticas, uma carta de 6 capítulos a serem mencionadas, mas definitivamente essas 3 que foram aqui mencionadas são as mais importantes. E repito, se a irmã Tatiana não falasse da armadura de Deus, claro que eu haveria de mencioná-la, né, porque ela apresenta a forma, né, como o cristão deve encarar a vida cristã como um campo de batalha. Muito chamativo, né? Creio que vocês já observaram.
quando Paulo faz a descrição da armadura de Deus, ele faz a descrição do que lemos lá no grego, koiné, uma palavra chamada panóplia. Panóplia, não sei se você já ouviu falar, mas essa palavra ela Toda armadura, toda. Toda armadura ou armadura completa. Aparece 4 vezes, né, na carta aos Efésios a palavra panóplia. São apresentadas 5 armas de defesa e uma de ataque. Essa arma de ataque é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Ela é toda baseada na armadura romana, ou seja, o capacete ou elmo romano, a couraça. Pastor, está baixo o microfone? Eu creio que o seu microfone. Todos estão me ouvindo em bom e alto som? Não, está com probleminha. O áudio do senhor mudou mesmo. Está dando um problema. Está abafado. Vamos ver agora. Deixa eu retornar e voltar. Só um minutinho. Ok, me ouvem? Agora sim. Ok, então deixa eu só calibrar aqui. Eu tenho que fazer uma dupla calibragem. Ok. Me ouvem agora? Perfeito, perfeito. Esse é o probleminha dos microfones sem fio, né? Que colocam no ouvido. Você tem que fazer uma dupla calibragem. A calibragem no laptop e a calibragem aqui, mas está tudo bem. Perfeito. Vamos, então, à página 7. Página 7. Só uma coisa que o senhor falou interessante, concerente à armadura, é que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que ela própria está escrita lá, que é a palavra de Deus, aonde se põe a espada? No cinto. E o cinto era o cinturão da verdade. Da verdade, exato. É impossível carregar a palavra sem estar na verdade. O apóstolo Paulo não ajudava a gente muito, não. Por isso que tem muita gente se arrebentando, né? Que estão usando aí a espada fora do cinto. Fora da verdade. Não faz sentido você usar a espada do Espírito sem ela estar apoiada na verdade. Mas, repito, cinturão. Mas tem uns caboclos aí bem atrevidos, com todo respeito, que estão usando a espada fora do cinto. E estão querendo dar um esperto, mas não funciona, gente. Não Pastor, funciona. Sim. Existe algo muito interessante sobre a espada que essa semana eu estava imaginando, estava na minha cabeça girando sobre a espada. A espada da verdade, ela cobre coerência, porque ela tem 2 gumes. Ela corta para lá e ela corta para cá. Para cá, quem está falando tem que estar coerente com aquilo com que ele está falando. Porque em dado momento ela vai pegar ele vai ser ferido pela mesma palavra que ele prega. E é chamativo, baseado no que o irmão José Carlos falou, porque a espada que Paulo faz a descrição alegórica é a espada romana. Se você fizer um estudo, isso aí é interessante, né? Se você quiser ir lá no Google e fazer um estudo sobre as espadas da antiguidade, a maioria delas só tinha uma lâmina, ou seja, um lado que se cortava. Eram as espadas persas. Exato. É como isso aqui, ó. Isso aqui é um canivete e geralmente as espadas da antiguidade só tinham uma lâmina, só cortava, ok? De um lado. A única exceção era a espada romana, que tinha o quê? 2 lâminas. Cortava dos 2 lados. Facilidade de penetração. Exato, né? E também de alcançar o maior número possível de inimigos, né? Porque uma espada corta de só um lado, camarada. Tanto que a espada romana também, já que estamos falando disso, ela era mais pesada, até 2 quilos em comparação a uma espada normal. Tanto que o soldado romano ele era adestrado para usar as 2 mãos para manejar. Ao que nos lembra 2 de Timóteo 2,15. Procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que saiba o que? Manejar a palavra da verdade. Né? O termo técnico militar é que tenha sustentabilidade e manejo, porque a espada romana ela era pesada, ela pesava de 3 a 4,5 kg. Imagina de 3 a 4,5 kg você num campo de batalha, você tem que segurar, tinha que segurar com as 2 mãos, e não apenas segurar,
mas aprender a manejar com aquele peso todo para se defender e cortar dos dois lados. Isso é lindo. Se a gente parar para observar a comparação tipológica da palavra de Deus com a espada do Espírito, você fica maravilhado. Agora, claro, a maioria não estuda sobre essas particularidades, claro, vai ficar boiando ou escorregando na maionese. Vamos lá. Cidade de Éfeso. Eita, cidadezinha interessante, né? Tive a oportunidade de estar 4 vezes na minha vida e espero, se Jesus não voltar, quero levar minha esposa e meu filho para conhecer essa cidade, lá na Turquia, né? Éfeso, na cidade mais importante da Ásia Menor, capital da província romana da Ásia e a quarta do Império Romano, está lá na apostila. Localizada na costa ocidental da Ásia Menor, entre Mileto ao sul e Esmirna ao norte. Grande centro comercial, político e religioso. Centro do culto a Diana, Diana dos Efésios. Paulo, reconhecendo a importância estratégica, permaneceu ali 3 anos até todos os habitantes da Ásia ouvissem o Evangelho. Se você puder sublinhar aqui, isso aqui para não dar confusão, né? Já que já passamos pela matéria de geografia bíblica, quero acreditar que aqui a maioria já passou, claro, e se lembra que aqui estamos nos referindo não ao continente asiático, que é a maior porção habitável do planeta Terra, mas a um país que na antiguidade tinha o nome de Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, ok? Coloca aí, anota em algum lugar, para você não fazer essa confusão, porque aluno de média em teologia, se marcar bobeira aqui, eu não vou deixar você avançar. Isso aqui é muito sério. Tá? Anota aí em algum lugar. Essa Ásia, ou Ásia Menor, está se referindo ao atual país da Turquia, e não ao continente asiático. Compreendido, gente? Está tudo certinho? Está compreendido? Isso aqui é importante para não dar confusão. Tá? Então, o que aconteceu? Paulo permanece em Éfeso. E os 3 anos que ele permanece em Éfeso, o que ele teve a oportunidade? De pregar o evangelho em toda a Turquia. É isso exatamente o que o texto diz. Então, Paulo recorreu a um território, de qualquer maneira, enorme, correspondente a 2 vezes o estado do Texas. Então, você pega o mapa dos Estados Unidos e procura o Texas. É o maior estado da nação americana. E a Turquia corresponde a quase o dobro do território do Texas. E isso ele fez sem carro, sem transporte público, sem internet, sem iPhone 13 Pro Max. Ele fez algo fantástico. Acredita-se que ele cobriu mais de 10.000 quilômetros quadrados, né? Viajando incansavelmente, levando o Evangelho de Cristo a todos os habitantes da Turquia. A igreja em Éfeso. Durante a segunda viagem missionária, Paulo visitou ligeiramente Éfeso, deixando ali Priscila e Áquila, casal de grande importância na cooperação da obra de Deus. Durante a terceira viagem missionária, Paulo retorna a Éfeso e começa um trabalho de pregação e ensino sistemático que duraria 3 anos. Inicia confirmando a fé de 12 discípulos, que só conheciam o batismo de João. Não se espante. Você vai encontrar hoje cristãos que só conhecem o batismo de João. Como é que é? Cristãos que ainda não tiveram uma experiência com o Espírito Santo. E, curiosamente, falar de outro batismo que não seja o de João, né? Então, são batistões, luteranos? Não, são pessoas que ainda não tiveram uma experiência com o Espírito Santo, e pior, uma experiência com a profundidade da palavra de Deus. Letra C. Prega na sinagoga por 3 meses com relativo sucesso. Por quê? Porque não era comum alguém pregar numa sinagoga e separar discípulos. Então, Paulo fez algo bem chamativo, bem relevante.
não é? E depois mudou o ponto de pregação para a escola de Tirano. Apesar de um início tímido, se tornou um trabalho de muito sucesso. Milagres incríveis foram operados. Muitos efésios, dentre eles gregos e judeus, se converteram. E toda a Ásia ouviu, mas também houve oposição forte do inimigo. Irmãos, isso já é um princípio bíblico, né? Era necessário eu fazer menção disso. Mas toda obra que tem aprovação de Deus, repito, todo trabalho, seja individual ou congregacional, que tenha a aprovação de Deus, claro, irmãos, vai ter luta, vai ter oposição, vai ter retaliação. Ei, você pensa que você está em Júpiter, Urano, Plutão, Andrômeda, em qual sistema solar vocês pensam que está? Não tem jeito, gente. Se queremos ser aprovados por Deus, vamos ser provados para do outro lado sairmos, não é, aprovados. Então, claro, tem situações que devemos discernir espiritualmente e à luz da palavra e fazermos a seguinte pergunta: por que está tudo dando errado? Não é? Por que a casa está caindo? Entendeu? A Bíblia é bem clara, né? Se vem o sofrimento, tem que ter três razões claras. Biblicamente, só existem três razões para o sofrimento. Número um, porque faz parte da nossa natureza pecaminosa. Como pecadores que nós somos, é normal, vamos ter uma vida permeada, marcada por sofrimento. Segunda razão do sofrimento, que estamos fazendo a vontade de Deus. Estamos no centro da vontade de Deus. E por estarmos no centro da vontade de Deus, estamos, não é, passando pelo processo da prova para a aprovação. Terceira razão do sofrimento, os nossos pecados não confessados. Yeah. Quando os nossos pecados não estão devidamente confessados, é normal que nós venhamos a colher consequências desses nossos pecados e até mesmo não desfrutar mais da proteção do próprio Deus contra Satanás, porque Satanás só vai incomodar a mim e a você com a permissão dele. Alô? Quantos creem que Satanás só nos incomoda com a permissão dele? É isso, é simples, temos que entender isso, tá? Não, o diabo não pode me tocar. Claro que pode, com a permissão dele. Não tocou Jó. Eu e você somos melhores do que Jó. Esqueça-se disso. Certo? Mas nós temos que discernir qual a razão do sofrimento que está alcançando a minha, a sua e as nossas vidas. E essa é a parte mais difícil, né? Termos o suficiente discernimento para detectar qual dessas três razões está trazendo o sofrimento que estamos vivendo. Eu não vou entrar aqui em detalhes porque não vai edificar em nada. Mas, gente, eu estou ouvindo tanta bobagem, né? Semana passada eu recebi chamadas de pastores, não quero entrar em detalhes, né? Daí de Boston, que souberam do acidente de minha esposa, eu estou quietinho, não estou fazendo comentários com ninguém. Pastor, isso é a mão de Deus sobre o Senhor. Isso eu estou ouvindo. São seus pecados não confessados. Eu estou quieto, só ouvindo. Eu falei, tá bom. Isso já era esperado, né? Se isso não acontecesse, se nenhuma voz se levantasse para esticar o dedão na minha direção... Amigo de Jó. Exato, os amigos de Jó. O irmão José estava comigo nesse momento, né? Só num dia eu recebi 8 chamadas dos 4 amigos de Jó, né? Eu colocava a voz para minha esposa ouvir, minha voz recostada assim, só fazendo assim com a mão. Tá repreendido. Então, foi um momento até meio cômico, né, gente? Porque a gente tem que rir às vezes, né? Porque é tanta baixeza espiritual, é tanta pobreza, desculpe a franqueza, gente, é tanta miséria espiritual que tem na cabeça e no coração das pessoas, parece um sentimento, sei lá, de vingança, parece aquela música da Damares, né? O hino da vingança, e a coisa não é por aí. Pastor, Fale. Normalmente, na verdade, quando a prova é para a pessoa, é porque Deus prova aquele que ama, quer dizer, Deus está provando ele porque ele é amado do Pai, né?
Agora, quando é para os outros, não, aquilo ali é o tratar de Deus, né? Deus está tratando com ele. Então, na verdade, quando nós entendemos que a prova é um aperfeiçoamento do nosso caráter, entendeu? Entender o porquê que o Senhor Jesus está nos permitindo passar, e como o Senhor disse, nada acontece sem a permissão de Deus. E Nada. quando a gente começa a entender, não existe prova nenhuma que nos incomoda mais, entendeu? Porque a gente vê o trabalhar de Deus, a área na nossa vida, se é dependência, se é humildade, se é domínio próprio, né? São, quer dizer, esses frutos que todo dia a gente busca, pede o Senhor para nos mudar, aí tem que ter as provas, né? Não tem jeito. E se a vida espiritual não tiver prova, gente, alô, tem coisa errada. Deixa eu fazer a pergunta: quem está aí passando algum tipo de provação? Tem alguém passando? Desculpa, não tem alguém aí, algum tipo, isso. De repente você não está passando nenhuma provação e está aí com um sorriso. Não estou querendo dizer que quem está sendo provado não pode sorrir. Gente, com toda a provação, desculpa, estou me colocando como exemplo, com toda a aprovação que eu estou passando, tem momentos que eu e minha esposa Faz piada. Estamos sorrindo, entendeu? Sabe por que nós estamos sorrindo? Porque nós temos convicção que Deus está conosco. Que o que está acontecendo conosco é definitivamente uma permissão de Deus e faz parte de um propósito. Qual? Não me pergunte. Mas entende mais na frente, exato. Entende. Não. Nós já desistimos de perguntar a Deus o porquê. No segundo dia, né, do acidente, eu e minha esposa e meu filho tomamos a decisão. Não perguntemos o porquê, mas o para quê. Qual o propósito de tudo isso? Porque tem um plano. Tem um plano muito bem trabalhadinho, muito bem organizado, porque pensa que estávamos tentando fazer tudo direitinho, como você luta, né, para fazer tudo direitinho. E de repente, bum, a casa cai em cima da tua cabeça. Não dá uma sensação estranha? Falei, peraí, aonde eu estou errando? No segundo dia eu fiz essa pergunta, né? No primeiro e no segundo dia, falei, aonde nós estamos errando? Aonde estão fazendo a coisa errada? Foi quando o Espírito Santo falou bem forte, né? De madrugada, eu estava uma dor de cabeça terrível, uma angústia, falando no meu coração. Para de fazer o porquê. Agora, pergunta o para quê. Aí, pronto, sosseguei. E o mais importante é que a gente tenha essa convicção, né? Que Deus, ele faz tudo por quê? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Paulo, irmãos, não foi diferente. Muito mais do que eu e você. Pensa no homem que tinha oposição, prova constante. Isso. Meu Deus, olha só, letra E. Qual a estratégia que Paulo usou para o trabalho dele ali em Éfeso? Olha só, o esquema do trabalho em Éfeso. Ele proclamava a palavra. Entrava a intervenção divina, ou seja, o poder do Espírito Santo. Essa intervenção gerava a conversão. E a conversão levava à exaltação do nome de Cristo. Agora, se você puder fazer um highlight, isso aqui é o plano básico que deveria discorrer o evangelho. Vamos ser sinceros. Em quantas de nossas igrejas estamos vendo isto acontecer? Eu dou a resposta: poucas. Poucas. Porque parece que, eu não entenda isso como uma crítica, dá a impressão que a igreja ficou demasiado recluída dentro das quatro paredes, perdendo a sua característica que faz jus ao seu próprio nome, igreja, eclesia, chamados para fora. Nós temos aquela ideia, né, que os salvos têm que ir para dentro da igreja. Biblicamente está errado. Biblicamente, ou não estou afirmando que seja errado você convidar pessoas não salvas para irem à igreja. Não estou falando que isso está errado. Mas não é a razão principal da igreja ficar só nas quatro paredes e trazendo os peixes para dentro. Ei, gente, um pescador, qual é a mentalidade lógica de um pescador? Ele esperar com que os peixes pulem na praia, ou o pescador se lança no alto mar para lançar a rede para pegar os peixes? O que vocês acham? Qual é o comportamento de um pescador? Ele vai ficar lá, ó, assim,
Vem, peixinho, vem, peixinho. Eu estou te convidando, dá um pulinho aqui na praia, que papai está te esperando para te colocar no cestinho. Tem que lançar a mão. Tem que lançar a mão e ir para alto mar. E hoje muitas igrejas estão esquecendo desta característica para a qual ela foi chamada. Muitas igrejas não estão lançando rede, pior, não estão indo para o alto mar. Essa é uma, não é a única, é uma das razões porque não estamos vendo milagres dentro das nossas igrejas. Me preocupa quando eu vejo uma igreja que falta soltar fogos de artifício quando se converte em 3, 4. Isso deveria ser o normal. E 3, 4 está pouco. Na igreja primitiva, segundo os relatos, né, os historiadores Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, Flávio Josefo e outros, as conversões eram em centenas. Centenas. E hoje a gente fica em parafuso quando vê 3, 4 se convertendo. Ah, pastor, os tempos mudaram. Claro, e mudaram para pior. Mas o nosso Deus, o Espírito Santo, não mudou. A estratégia de ganhar almas não mudou. A estratégia de conversão da parte do Espírito Santo não mudou. O que mudou foi a fé da igreja, a perseverança da igreja e a visão da igreja em seguir o mapa. Está aqui o problema. Muitos da igreja perderam o foco de seguir o mapa. E Paulo aos Efésios nos chama muito a atenção. O mapa deve ser seguido à risca. Vamos entender um pouquinho mais. Sabemos... Pastor, mas olha só, a gente vê um grande problema hoje também, é o seguinte, em relação à distribuição da maneira que cada um se ocupa no corpo de Cristo. Por exemplo, às vezes um evangelista, ele é evangelista, ele sabe que Deus o chamou para isso. Ele quer ser um pastor local. Então, o que acontece? As almas, Jesus salva, mas muitos estão matando. Você está entendendo? Não é porque o trabalho está mal organizado. Ele está, infelizmente, o que você mais vê hoje em dia é isso. Você olha, você sabe que, às vezes, o líder, ele é um evangelista. Você entendeu? O que é que ele está fazendo socado lá dentro da igreja? Entendeu? Aí aquilo cria muito problema. Às vezes, outros que têm um dom para ensinar, às vezes está no campo. Você entendeu? Então, existe um problema de discernimento espiritual em todas as áreas quando se fala em organização e cria muito problema. Aí temos um grave problema chamado falta de visão básica para identificar os ministérios. Pois é. Cada um tem o seu lugar dentro do corpo de Cristo. Paulo deixou isso bem claro na primeira carta aos Coríntios, não é? O corpo não tem 3 olhos, o corpo tem 2 olhos. O corpo não tem 5 orelhas, tem 2 orelhas. Um corpo não tem 10 mãos, só tem 2 mãos. Em outras palavras, cada um de nós temos um chamado e esse chamado nos coloca num lugar específico dentro do corpo de Cristo. Mas o que acontece? Alguns líderes não aprenderam, ou se aprenderam, não enxergam espiritualmente. Tá? Que dentro de uma igreja tem que ter o lugar do evangelista, tem que ter o lugar do mestre. Uma igreja que não tem um evangelista bem posicionado e usado, esquece, ele pode ter um dom maravilhoso de pregar, mas ele está morto na sua funcionalidade. Exato, está morto. A mesma coisa o mestre. Eu conheço aqui, você pode não acreditar, eu conheço 8, 9 mestres da igreja brasileira que eles são colocados no canto, sabe por quê? Porque se tornaram ameaça para os seus pastores. Porque sabem um pouquinho, porque expõem com profundidade a Bíblia. Então, eu já ouvi isso da boca de pastores presidentes. Não, eu não vou dar o púlpito para ele, porque daqui a pouco ele vai tomar a igreja, porque ele sabe mais do que eu. Não, isso aí é estupidez espiritual, é cegueira, ele não está sabendo enxergar o ministério chamado que Deus deu àquele homem para edificar o
corpo. E por isso, infelizmente, graças a Deus que isso não está acontecendo em todas as igrejas, porém, a maioria das igrejas está sofrendo muito com o problema de não identificar, de enxergar corretamente o papel que cada um cabe. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem um papel, mas a minha oração é que Deus ajude o seu líder. Eu falo isso com profundo carinho e respeito. Encontre em você, enxergue em você qual é o seu lugar, para você não ficar nem de um lado reprimido e nem de um lado oprimido, mas que todos tenhamos o nosso trabalho para engrandecer o nome do Senhor. Temos trabalho demais. E a igreja vai crescer. Aí a igreja cresce. E uma porque, das razões... pastor, olha para você ver, eu tenho ouvido alguns testemunhos, não tenho muita paciência de ouvir muita coisa, eu gosto de ler, mas eu tenho visto alguns testemunhos, eu tenho visto que Deus, ele próprio tem salvado vidas assim, sem intervenção de homens. Você entendeu? Tem salvado vida. Não é simplesmente isso aqui também. Tem uma coisa, pastor, tem pessoas que quer pregar o evangelho, mas ele não condiz aquilo que ele prega. Você está entendendo? Ele quer enfiar Jesus a garganta abaixo do sujeito, mas a vida dele não existe um Cristo vivo dentro dele. Então não funciona também. É o testemunho, né? Se temos que pregar, temos que ter testemunho para pregar. Se eu não tenho testemunho... E às vezes não precisa nem de pregar por aquilo que você é. As pessoas continuamente vão te perguntar o que é que você tem. O que é que você tem na sua vida, o que é que você tem de especial na sua vida. Então, infelizmente, às vezes eles querem vender um Jesus barato com uma vida que não condiz com aquilo que ele tenta pregar, né? Aí cria também um grande problema. Infelizmente, é o que tem mais acontecido, né? Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Vamos lá. O destinatário da Epístola aos Efésios. Embora carta de Paulo aos Efésios, interessante, não há referências aos Efésios e nem em Éfeso, no texto grego original, apenas nas cópias do quarto século. Olha que interessante. Não há referências pessoais, exceto Tíquico, em Efésios 6:21. Predomina um tom impessoal na carta. Efésios 1:15, 3:2, 4:21, 6:21, 22 nos diz isso. Há fortes indícios de se tratar de uma epístola circular a toda a Ásia. Isso era um pouco comum, né? As epístolas terem características circulares. O que é característica circular? Ela servia praticamente para um grande grupo de igrejas e não para uma igreja específica. Bastante interessante isso. Uma epístola genuinamente circular aos Gálatas. Nós vamos estudar daqui a pouquinho, se não hoje, na próxima aula. Os Gálatas, sim, tinham uma característica completamente circular, porque a Galácia, bato na tecla, não era uma cidade, era uma região da Ásia Menor, embora o título é Carta aos Gálatas, ou Cartas aos Irmãos da região da Galácia. Vamos lá. O tema principal aos Efésios: o eterno propósito de Deus revelado em Jesus e manifesto na igreja, pela igreja. Temas paralelos, foi o início dessa aula com a perguntinha que eu fiz. Salvação pela graça mediante a fé. Judeus e gentios unidos pela cruz de Cristo, como o irmão Cleber falou, a barreira que caiu. A unidade da fé. Os dons espirituais, na verdade, mais ministeriais do que espirituais. Santidade versus pecaminosidade, luz versus trevas. E a guerra espiritual, que é o tema chamativo do capítulo 6 aos Efésios. Virando a página 8, outro tema chamativo, a Igreja Universal, a Igreja Unida, a Igreja é o mistério, a Igreja é o corpo de Cristo, a Igreja como esposa de Cristo. Está aí uma temática bonita,
Você que gosta de pregar a palavra de Deus bem explicadinho, né? Você pode usar esses tópicos para destrinchar um sermão temático ou um sermão expositivo, né? E fica bonito, né? Você falar da igreja como? Da igreja universal, da igreja unida, que a igreja é um mistério da parte de Deus, que é o corpo de Cristo e é a esposa de Cristo. Muito bem colocado, Paulo, quando ele fala sobre a igreja. O propósito desta carta. Não há indícios de problemas específicos como em outras igrejas a quem ele escreveu. Parece mais ser uma carta de prevenção do que de remediação. Visa fortalecer a fé deles na doutrina cristã e a santidade e boa conduta no lar e no trabalho para evitar futuros problemas. Também visa informar a situação de Paulo aos receptores da carta. Bem interessante, bem conciso, bem objetivos propósitos, né, da carta aos Efésios. Estrutura e conteúdo. Na verdade, a epístola é uma combinação de doutrina, ou seja, ensino, e dever cristão, da fé cristã e da vida cristã. Dos capítulos 1 ao 3, temos a exposição doutrinária, e dos capítulos 4 e 6, as consequências práticas para a vida e para as relações humanas. Eu fiz aqui um quadradinho, né, um quadro, se você olhar com atenção, muito interessante. As bênçãos e responsabilidades dos cristãos. Na coluna da esquerda, as bênçãos que o cristão desfruta. Na verdade, quando alguns de nós, não somos todos, obviamente, queremos nos aproximar de Deus só por aquilo que ele nos tem a dar, bênçãos. Mas também nós temos deveres, responsabilidades a serem cumpridas. É o que está na coluna da direita. Então, nós temos aqui responsabilidades. Nós somos escolhidos por Deus, mas a nossa responsabilidade é manter a unidade do Espírito. Somos adotados na família de Deus, mas a nossa responsabilidade é usar os dons em prol da igreja. Temos a bênção de termos sido aceitos diante de Deus, mas temos uma responsabilidade de continuar crescendo. Dê uma olhadinha com atenção que ao lado de cada bênção vem como consequência o quê? Uma responsabilidade. Essa tabelinha ela foi montada não assim na nossa cabeça, ela foi colocada lado a lado, porque cada bênção, acompanha uma responsabilidade. O que Deus dá para mim, o que Deus dá para você, você pensa, é para me fazer querido, famoso, aplaudido, aceito. Não, 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 não. Quando Deus nos entrega uma bênção, é para abençoar não a você apenas, mas para abençoar aqueles que estão ao seu redor. Aí implica o quê? Responsabilidades. Jesus mesmo disse: a quem muito é dado, muito será cobrado. Mesmo que Deus não tenha lhe dado muito, mas ele lhe deu algo. E nesse algo que ele tem dado, né, aí vem a parábola dos 10 talentos. Para um deu 10, para outro deu 5, para um deu 2 e para um deu 1. Mesmo aquele que ele deu 1, ele veio e reivindicou. O que tu fizeste com o único talento que eu te dei? Então vamos trazer isso para essa tabelinha de bênçãos e responsabilidades. Nenhuma bênção, irmã, que Deus dá a mim e a você é isento de um cumprimento direto de uma responsabilidade. Muito pelo contrário, muitos estão atrasando a obra de Deus e até mesmo amaldiçoando a obra de Deus porque não estão identificando as suas devidas responsabilidades como consequência das bênçãos que lhe foram outorgadas. Quantos estão me entendendo, gente? É bom ser abençoado, é maravilhoso, mas às vezes é duro. Não cumprimos as nossas responsabilidades como consequência dessas bênçãos. Aí vamos complicar a obra do Senhor nosso Deus. Passando para a página seguinte, nós temos aqui o esboço da carta. Não vou entrar nos detalhes, mas só vou mencionar os tópicos.
Número 1, em Romanos, nossas riquezas em Cristo. Número 2, dever. Nossas responsabilidades em Cristo. Que carta linda para discipulado cristão, né? As igrejas americanas que eu conheço usam muito a Epístola aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, como a chamada carta do discipulado. Não apenas para novos convertidos, mas até mesmo para cristãos antigos na fé. Depois nós temos, virando a página, nós temos as palavras-chave em Efésios, os estudos especiais em Efésios. Não apenas a carta de Paulo aos Romanos, que faz um foco, preste atenção, sobre a graça, mas Efésios também. Olha só esse quadrinho que fizemos aqui. A graça de Deus em Efésios, seus benefícios, sua origem, seu propósito, seus privilégios, seu preço, seus meios e sua garantia. Dá até para fazer um esboço para você pregar, caso você queira usá-lo. Use à vontade, não tem direitos autorais, é só realmente estudar e acompanhar a sequência, né? Seus benefícios, por exemplo, bênçãos espirituais nas regiões celestiais, remissão dos pecados, sua origem, escolha divina na eternidade, beneplácito de sua vontade. Beneplácito, vamos lá, alguém sabe o significado desta palavra? Já adianto, não é marca de remédio, não, e nem é doença. Consentimento mútuo. Consentimento mútuo, ou a boa vontade exposta ou revelada. Anotou aí? Beneplácito, consentimento mútuo ou boa vontade revelada. E tem gente que não sabe ainda o significado dessa palavra beneplácito, né? Já vi um presbítero, o beneplácito de sua vontade. O que Deus está querendo falar aqui comigo? É assustador, né? Quando nós não entendemos algo tão básico, né? É uma palavra que deveria ser explorada até as últimas consequências. Anotou aí? Beneplácito, consentimento mútuo ou revelação ou manifestação da vontade. Vamos lá. A nova vida em Efésios. A nova vida que Deus nos deu em Cristo, a nova sociedade que Deus criou mediante Cristo, os novos padrões que Deus opera da nova sociedade, que aí advém a união, a pureza e santidade. Os novos relacionamentos para os quais Deus nos trouxe. Você observa que a carta aos Efésios ela é muito prática, prática demais. Ela é tão prática que você pode usá-la como um pequeno tema ou com um pequeno sermonário. Você que prega, gosta de pregar, que deixamos uma sugestão bem interessante, né? Se quiser, use esses tópicozinhos, né, que estamos aqui colocando de uma forma bem ordenada, e você pode montar uma pregação, uma mensagem, claro, com a direção de Deus, falando sobre a temática a nova vida ou a igreja. E a carta aos Efésios ela tem muito recurso, muita substância para você trabalhar em cima dela. Muito bem. Aí ele fala dos relacionamentos, né, para os quais Deus nos trouxe. Harmonia no lar, primeiramente, harmonia no ambiente de trabalho e a luta contra o diabo. É o que a carta aos Efésios nos chama bastante atenção. Passando agora para a epístola ou para a carta de Paulo aos Filipenses. Ela é conhecida como a epístola ou a carta da alegria. Quem já ouviu falar disso? Que Filipenses é conhecida como a carta da alegria, a epístola da alegria. E é estranho, né? Paulo estava passando um perrengue material, financeiro, daqueles que, Bom, deixa eu fazer uma abordagem. Ela não tem cunho pessoal, e aqui, quando estudamos a palavra de Deus, jamais insinuamos ou colocamos nada de cunho pessoal. Mas eu tenho me assustado um pouco nos últimos anos
sobretudo com obreiros, com ministros, pastores, evangelistas que estão à frente de igreja, ou até mesmo tendo uma importância considerável na obra de Deus, não terem uma visão espiritual um pouquinho longa para discernir certas coisas, como, por exemplo, eu tenho observado, isso aqui não é uma crítica, vai de encontro ao que Paulo nos ensina na carta aos Filipenses. Quando tem pastores que nunca passaram, por exemplo, provações, vales e desertos extremos na vida. Tem ministros que nunca passaram por necessidade material. Alguns destes nasceram em berço de ouro, privilegiadíssimos, tendo tudo na mãozinha. Não sabem avaliar a dor do sofrimento alheio. E aí, quando encontram uma família, um obreiro ou um membro da igreja passando por um problema desta natureza, ou uma natureza extrema, ele simplesmente não sabe o que faz, não sabe nem como vai se dirigir, nem como aconselhar, nem como acompanhar, porque ele não teve ainda naquela área específica uma devida experiência, que seja pequenininha. E o mais triste, de além de não ter tido essa experiência, ele também não tem o quê? Sensibilidade, que é pior. Não estou querendo dizer que o obreiro seja obrigado a ser experimentado em tudo. Não, não se trata disso. Se ele não é experimentado em tudo, que tenha pelo menos uma gotinha de discernimento espiritual e de sensibilidade para se solidarizar com aquelas pessoas que estão vivendo situações extremas, para que ele possa dar o quê? O ombro. Eu já vou iniciar essa carta lendo o capítulo 4 a Filipenses. Vamos a Filipenses capítulo 4? Não sei se você tem confrontado com essa situação ou convivido com obreiros assim, mas está aumentando muito. E isso cria um distanciamento entre algumas pessoas que precisam ser confortadas, consoladas, fortalecidas. Por quê? Porque os obreiros que não têm ou a experiência ou a sensibilidade, eles distanciam essas pessoas que estão em momentos de provação. Só um negócio. Sim. Nesse caso aí não é falta de amor, porque eu acredito assim, um obreiro, ele serve a Deus e ele foi chamado para servir pessoas, servir ovelhas, servir vidas. 100% correto. Eu penso assim, se ele foi um obreiro, se ele é um obreiro que não tem essas experiências, nenhum tipo delas, será que para inverter a falta de discernimento seria a falta de amor, pelo menos ter o amor? Que quem tem um amor, ele tem a sensibilidade de servir quando alguém precisa. 100% corretíssimo, irmã Eliadna. Eu posso não ter vivido aquela experiência, por exemplo, passar necessidade material, de ter vivido uma enfermidade mortal ou coisa parecida, mas o que a senhora disse, se eu tenho amor, eu vou ter o quê? Sensibilidade, solidariedade. Eu vou saber me colocar no mesmo lugar que aquela pessoa está sofrendo, porque ela está cheia do amor, 100% correto, irmã Eliadna. É o que Paulo aqui nos fala em Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Eu quero que você leia comigo esse texto. Filipenses, capítulo 4, versículo 10 em diante. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido a oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho, Ao contrário que ali na igreja em Filipos tinham pessoas que só estavam bem se elas estivessem bem, dessa maneira. Aí Paulo diz no versículo 12 que isso aqui é lindo, mas não obriga você e a eu vivermos a mesma experiência de Paulo. Mas é como a irmã Eliadna frisou bem claro. Se eu não tenho a experiência da vivência, mas se eu tenho amor, já é tudo. Já cobre aquela deficiência, aquele vazio. Sei estar abatido e sei também ter abundância.
E em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Repito, nenhum de nós somos 100% obrigados a termos a mesma experiência de vida que Paulo teve, passar por todas as provas e experimentar todas as provas. É quase impossível. Para alguns, Deus, claro, tem um plano, né? Chama aquele um, aquele outro e joga ali no deserto e vamos embora. E vamos embora, vamos amassar o vaso. Porque é um plano, é um propósito de maneira muito específica que Deus tem com essas pessoas. Olha o versículo 13. Pois posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como eu posso todas as coisas? Pelo amor de Deus. O amor de Cristo em nós é o poder que necessitamos. Muita gente gritando aí, né? Eu preciso de poder para profetizar, preciso de poder para fazer milagres, eu preciso de poder para curar. O maior poder que um cristão pode ter em mãos e na sua própria vida chama-se o amor de Deus. E esse é o problema. Nós estamos jogando o amor em último plano. Em último plano. Ao contrário, os dons espirituais hoje são mais valorizados que você possuir o amor. Ou seja, a maioria de nós pentecostais, nós não somos ensinados a valorizar em primeiríssimo lugar o fruto do Espírito. Porque o fruto fala de identidade, fala de personalidade, fala de caráter. E o dom fala de ferramenta. O que determina um cristão? São os dons ou é o caráter? O caráter, o fruto, a maturidade. Vamos então entrar nessa epístola, nessa carta da alegria, 4 capítulos, mas que preciosidade tem esta carta. Primeiro, a cidade de Filipos, para quem Paulo destinou esta carta. A cidade de Filipos era originalmente chamada Crenides, cuja tradução é pequenas fontes, né? Essa cidade existe hoje com o nome de Philippi, ou Philippi, no grego, né? Ou Philippi em inglês. Mais tarde denominada Filipos, em 350 a.C., em homenagem a Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre Magno, que a conquistou. Estive nas ruínas da casa onde nasceu Filipe II e onde nasceu Alexandre Magno, ali em Filipos. É lindo, né? São ruínas, mas quem ama a história como eu amo, é uma coisa assim que emociona enormemente. Tudo muito bem preservado, né? Embora são ruínas, pelo governo da Grécia e da Macedônia. Cerca do ano de 168 a.C., a cidade passou para o domínio romano, quando a província da Macedônia foi subjugada. Em 42 a.C., tornou-se colônia romana, de acordo com Atos 16:12, ou reduto militar em honra da vitória de Antônio Otaviano, César Augusto depois, contra as forças republicanas de Cássio e Brutus. Vitória esta que vingou o assassinato de Júlio César. Quem já ouviu falar de Júlio César? Júlio César. Júlio César, deixo bem claro. Júlio César, como muita gente insiste. Ouvi ontem um pregador, não vou dizer o nome, com celebridade. Ele bateu na tecla, o imperador Júlio César, para tudo. Júlio César nunca foi imperador, por favor, anota aí. Júlio César foi general romano, cônsul de Roma, nunca foi imperador. Imperador, o primeiro imperador romano foi Otaviano Augusto ou César Augusto, em 27 a.C. Júlio César foi assassinado em 15 de março de 44 a.C., com 23 facadas. Então não tem nada a ver com o Império Romano, era o consulado. Roma passou por vários sistemas políticos, começou com o reino, passou a ser consulado, depois república e, por fim, império. O período da república foi o mais curto, durou em torno de 8 anos, né? O consulado em torno de 36 anos e o reino em torno de 77 anos. Agora, o império foi o período mais longo do governo de Roma.
por isso que se constituiu o mais poderoso império de toda a Terra na história não moderna, mas a história antiga, né? Muito mais superior que o Império Babilônico. O Império Babilônico ele foi considerado grande por causa da riqueza, e o Império Romano foi considerado superior por causa da força bélica, da força militar e da força de expansão territorial. Tá? Deixamos isso bem claro. Vamos lá. Letra E. 11 anos mais tarde, Otaviano, agora imperador, recolonizou Filipos, dando os privilégios de uma colônia romana. Essa história é interessante você conhecer. A cidade era governada por pretores e litores romanos. Era muito comum, né? A organização do Império Romano era simplesmente assustadora. O imperador tinha como é que o imperador romano tinha o controle de tudo? Por causa de um sistema administrativo altamente organizado. Gente, pensa numa coisa altissimamente organizada. Era o Império Romano. Ocupava uma área de 60 milhões de quilômetros quadrados. 60 milhões. Pensa comigo. O Brasil tem 8.511.965 quilômetros quadrados. O Império Romano abrangeu uma área de 60 milhões de quilômetros quadrados. Então, tinha que ter uma organização mega, uma organização top para a coisa funcionar no relógio sem erros. E mesmo com toda a organização, houveram, né, existiram muitas revoltas, muitas sedições, muitas guerras internas, mas a organização do Império Romano era assustadora. Todo o sistema administrativo, civil, que conhecemos no mundo moderno de hoje, é herança direta do Império Romano. Para quem não sabia, tá? Todo o sistema administrativo praticado no Ocidente, tá? E até jurídico, vem derivado do Império Romano. Alguém sabia disso? Alguém sabia disso ou não? Poucos, mas tudo que nós conhecemos a nível de administração e leis, 85% a 89% herdamos diretamente do Império Romano. O livro Os 12 Césares, A Vida dos 12 Césares, escrito por Suetônio, ele tem nas bibliotecas. Inclusive, o que eu tenho aqui veio de Brasília para mim. Tem o símbolo do Planalto, tudo nele aqui. É onde eles tiram o padrão, supostamente era para tirar, mas não tira, de governo. Aqui ele tem o símbolo do negócio do Brasil. Muito boa a abordagem do irmão Kleber. O irmão Kleber está lá mostrando. Ali, maravilha. Irmão Kleber, pode fotografar e postar, então? Interessantíssimo esse livro, interessantíssimo esse livro. Eu tenho um semelhante em inglês, mas eu já fui recomendado adquirir este livro, não o tenho ainda, né? Mas recomendo este livro. O irmão Kleber estará postando no grupo, né? Quando temos uma boa obra de literatura, não podemos passar em branco, né? Você não é obrigado, mas é interessante para você entender o panorama cultural histórico, né, que envolveram, né, a história das cartas do apóstolo Paulo. Vamos lá. Obrigado, irmão Kleber, pela sua gentileza em estar postando esta página. Muito bem. A cidade era governada por pretores e litores romanos. Seus magistrados eram escolhidos pelos próprios cidadãos da colônia e a autoridade deles era suprema. Eram como fossem pequenos reis. Lembre-se disso, que no Império Romano as cidades tinham poder de reinado, como na antiga Palestina, na antiga Canaã, entende? Porque a nossa ideia de rei é para grandes territórios, países, né? Rei da Inglaterra, rainha da Holanda, rei da França. Só que na antiguidade, lá atrás, na antiga Palestina, no Império Romano, as cidades também tinham autoridade de rei, ou seja, se você ler lá no Antigo Testamento, Jericó tinha um rei, Ai tinha um rei. As cidades cananeias, curiosamente, né, todas elas tinham um rei. Na nossa mentalidade ocidental, teriam que ser o quê? Prefeitos ou governadores, mas não na mentalidade palestínica ou cananeia. Vamos lá. Os habitantes de Filipos eram cidadãos romanos. Isto lhes conferia
certos privilégios. A igreja em Filipos, vamos fechar aqui por hoje, tá? Orientado por uma visão de Deus, Paulo visitou Filipos em sua segunda viagem missionária. Não havia sinagogas em Filipos. Deixa eu perguntar a vocês. Eu sei que o irmão Kleber ou outros irmãos vão poder responder, mas qual era a função das sinagogas no contexto das cartas paulinas? Alguém se lembra? Alguém já leu? Eu acredito que já falamos sobre isso. Está até na apostila. Qual era a função das sinagogas? Sinagoga e templo era a mesma coisa ou haviam funções diferenciadas? Vamos lá. Isso aqui é importante para você separar qual a diferença do uso do templo e do uso das sinagogas. Vamos lá. Rapaz, que silêncio terrível. Eu posso falar? Por favor. Antes eu tinha falado, eu e outras pessoas, eu pensei que nós não podíamos falar. O templo era específico para oração. E a sinagoga para estudar, criado possivelmente por Esdras, para estudar a Bíblia, porque o templo ainda não estava reconstruído na época de Esdras. Eles criaram as sinagogas, houve um período muito longo de que o povo não interessou, até que levanta o profeta Ageu para repreender o povo para que eles voltassem à reconstrução do templo, quando foi parado parece que o rei Xerxes, que parou a construção do templo, comandado por Sambalat, Tobias, aquele bando distribulado. Então, eles construíram a sinagoga para estudar a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo constantemente estava nas sinagogas. Toda cidade que ele ia, como judeu, ele procurava uma sinagoga para que ali estudasse a Bíblia, junto com os demais judeus, e, claro, anunciar Cristo, né, que era o principal ponto dele. Anotaram? Anotaram? O templo era o centro de adoração, oração e sacrifícios. Eram as três funções do templo: oração, adoração e sacrifícios. Então, no templo se orava, ou você chegava no templo para orar, para adorar e para sacrificar. As sinagogas eram centros de ensino da palavra de Deus. Quando o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70, pelo general romano Tito, Israel perdeu a sua identidade na área da oração, perdeu a sua identidade na área da adoração e do sacrifício. Hoje, as sinagogas, por uma questão circunstancial, assumiram, entre aspas, um papel parecido do templo, com exceção do sacrifício. Em nenhuma sinagoga se sacrifica nenhum animal. Mas não se ora... Sacrifício, não tem, por causa do templo, simplesmente pela ausência do templo. Mas numa sinagoga hoje, além de se estudar a Torá, ou a escritura do Antigo Testamento, se ora e se adora. Mas quando existia o templo, as funções eram bem específicas, estão me entendendo? Eram bem definidas. Templo é só para orar, para adorar e sacrificar. E a sinagoga só para aprender. Mas com o desaparecimento, a destruição do templo pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, então as sinagogas, com o tempo, adaptaram as duas funções das três que trazia sobre si o templo, menos o sacrifício. Por isso que os judeus estão ansiosíssimos com a reconstrução do terceiro templo para a restauração de quê? Do sacrifício. Mas a boa notícia que eu tenho para vocês, nós não vamos ver isso. Já foi sacrificado. Agora, pastor, uma coisa que eu fico tentando entender como que era o culto dos judeus quando eles retornaram do cativeiro, porque não existia a Arca da Aliança. Não existia, bem curioso isso. E o Novo Testamento não explica como que eles faziam. Mostra, por exemplo, que o sacerdote Zacarias, pai de João Batista, entrou no santo lugar, e esse tipo de coisa, mas no Santo dos Santos eles não tinham por que entrar lá, não tinha mais a Arca da Aliança. Que, inclusive, Flávio José escreve que, quando o véu se rasgou, eles fecharam a porta do templo para que as pessoas não vissem. Ele é historiador, eu creio que ele está contando a verdade. Que as pessoas... E a porta foi aberta por 2 vezes pelo vento. Quando eles fecharam a porta, o vento abriu a porta, eles fecharam de novo, o vento abriu a terceira vez a porta que eles fecharam, para que as pessoas não vissem que a Arca da Aliança não estava lá.
Eu fico curioso para saber como era o padrão de culto deles, porque eles só entravam até o santo lugar. Não se sabia e não se sabe com exatidão. Há muita especulação. Né? Eu assisti um documentário no National Geographic há 2 anos atrás, que ali foi fantástico, né? E eu creio nisso porque eu sou historiador e depois eu pesquisei a fundo, estou pesquisando até ainda, mas quando Nabucodonosor entrou no Templo de Jerusalém, acredita-se que o sumo sacerdote tinha uma passagem secreta que fazia uma comunicação do lugar santíssimo até o subterrâneo de Jerusalém. E através dessa passagem secreta, com a ajuda de alguns sacerdotes, eles transferiram a arca através de um túnel que não se sabe exatamente a direção, mas que correu por debaixo do templo e a resgataram. E uma das provas dessa teoria é que foram encontradas 2 bolinhas. Como assim? 2 bolinhas que estavam na franja da roupa do sumo sacerdote. Isso é fantástico. E o arqueologista... Isso, as romãs. O arqueólogo que estava dando a entrevista para a National Geographic, ele mostrou em primeira mão as 2 bolinhas. Foi feita a prova de carbono 14 e data de 588, 586 a.C., a data da invasão dos babilônios sobre Jerusalém. Então, essa teoria ela está sendo muito abalizada, muito sustentada, que a arca definitivamente ela não foi roubada pelos babilônios, mas que o sumo sacerdote já tinha uma passagem secreta, um túnel, por debaixo de Jerusalém, levaram a arca, e aí começamos a viajar numa onda de especulações, e dentre elas o irmão Kleber acabou de expor agora, né? Que não era permitido o acesso àquele lugar, no lugar santo, no lugar santíssimo, aliás, porque a arca não estava lá. Muito interessante isso. E o interessante é que quando Neemias mais Esdras eles regressam da Babilônia, eles mostram os utensílios que eles trouxeram de lá. E Nabucodonosor levou, inclusive eles falam do candelabro, as peças de ouro eles trouxeram o altar, que era muito grande, parece que foi destruído o altar do holocausto. A pia foi destruída, mas o que era ouro, eles permaneceu. Exato. O candelabro, o altar de incenso e a mesa. E não é mencionada a arca. Exato. Porque, segundo o livro do Macabeus, Jeremias escondeu a arca tão bem escondida que ninguém achou. É uma outra especulação, mas eu fico com esta pesquisa revelada há 2 anos atrás, que, repito, saiu na National Geographic, que é uma interessante possibilidade, né? Que ela foi extraída por uma passagem subterrânea e levada, e agora ela está de volta em Jerusalém, esperando um momento. Eu já ouvi uma história que realmente eles estão com a arca, não sei se é verdade, mas já ouvi essa história. Na Etiópia, pastor? Estava na Etiópia, e ela foi levada já de volta para Jerusalém, ela já está em Jerusalém há mais de 2 anos, interessante, né? Já está em Jerusalém há mais de 2 anos e estão aguardando o momento da reconstrução do templo. Só que esse momento vocês devem saber, né? Quando já a igreja terá sido retirada da terra pelo arrebatamento. Ou seja, nós vamos ver a arca, porque ela vai estar no templo do milênio e estaremos governando com Jesus. Então, isso vai ser o mais incrível, né? A arca dentro do templo do milênio. Como é que eu sei disso? Ezequiel capítulo 47 fala claríssimo, né? Então, se você está dando uma de Indiana Jones, querendo saber, e a arca? Tranquilo. Vamos esperar 1007 anos, né? 7 anos para a tribulação e 1000 anos para o governo de Cristo. Nós vamos ver, tranquilo. Mas agora não é o momento. Deixa eu fechar aqui, então, essa página de número 11, a igreja em Filipos. Como eu já falei, nós vimos em sinagoga em Filipos, Paulo encontra uma reunião de oração de mulheres. Paulo prega a Lídia, e esta e sua família tornam-se os primeiros frutos em Filipos. Lídia era uma comerciante. O que ela comercializava? Alguém se lembra? Perfumes, né? Não. Tecido. Tecido. Era vendedora de púrpura. Letra C. Paulo e Silas são presos por terem liberto uma jovem possessa de espírito de adivinhação. Letra D. Os senhores da jovem escrava ficaram irritados por terem perdido sua fonte de lucro. Mandaram Paulo e Silas para a prisão. Vamos lá, vamos tomar chicote no lombo.
Paulo e Silas cantam. Ninguém canta chicoteado, arrebentado, mas eles estavam alegres por estarem sofrendo por Cristo. Quem se alegra hoje nas tribulações tem que ser doido ou muito cheio do Espírito Santo e da convicção que está sofrendo por Cristo. Gente, ninguém canta com as costas cheias de vergalhão e de chicotada. Ninguém louva a Deus quando está pisado e amassado, só quando você está cheio do Espírito Santo e sabendo que aquilo ali está trazendo honra e glória para o nosso Deus. Estava lá, né? 2 doidinhos cantando. Oh, meu Deus, obrigado. Né? E era um privilégio servir por Jesus. E hoje aí muito crente tirando o corpo fora. Eu sofrer por Cristo. Isso aí é coisa do passado. Não, irmãos, o evangelho é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Se é para amar Jesus, vamos pegar o pacote completo. E o pacote completo implica sofrimento para Cristo e por Cristo, que é uma outra história que a gente vai falar na próxima aula. Vamos lá. Pastor, Sim. a melhor fase da igreja foi na perseguição. Exatissimamente. A melhor fase da igreja foi na perseguição, no sofrimento. Será que a igreja, antes do arrebatamento, terá que passar por essa fase para recuperar um pouco do amor perdido, do primeiro amor? É o que nos falta. Billy Graham, pouco antes de morrer, numa entrevista inédita, assisti anteontem no YouTube, ele deixa claro, né? A igreja do arrebatamento é a igreja que vai ser marcada pelo sofrimento e pela perseguição, porque só assim muitos serão purificados e participarão do arrebatamento. Uau! Então, eu estou nessa. Estamos, né? Quem quer participar do arrebatamento, então, tem que pedir a graça do Senhor para suportarmos os sofrimentos e as perseguições que estão preparadas, né, para a igreja desta última geração. Muito bem. Paulo e Silas cantam. Deus abre os cárceres, o carcereiro quer se matar, mas ouve e obedece o evangelho. Paulo e Silas exigem libertação e tratamento justo por serem cidadãos romanos. Paulo é liberto, hospeda-se na casa de Lídia e depois parte a Tessalônica. E a relação entre Paulo e a igreja de Filipos era muito próxima. Esta igreja o apoiou financeiramente em seu trabalho missionário. Paulo passou muitas privações financeiras, mas esta igreja, com o pouquinho que tinha, com tanta alegria, com tanto amor, sustentou o trabalho que Paulo, com alegria, com perseguições, né, fez ali na região de Filipos. Na próxima aula, nós vamos falar rapidamente, né, do esboço da Epístola aos Filipenses, vamos falar da sua estrutura e conteúdo, né, que é muito rico, e para finalizar a nossa matéria de Cartas Paulinas 2, nós vamos rapidinho falar sobre aos Colossenses e a Epístola de Filemão, como também as epístolas pastorais, que nós não podemos findar ou fechar a nossa matéria sem abordar alguma coisa, ainda que bem rápido, sobre as epístolas pastorais, que são as 2 de Timóteo e Tito. Perfeito, meus irmãos. Perguntas, dúvidas, abordagens? Alguém tem algo a dizer ou está tudo claro como água de poço? Não, ninguém concordou, porque água de poço é barrenta. Essa aí vocês não caem nunca mais, graças a Deus. Então, na próxima aula, nós estaremos, então, partindo para a nossa última aula dessa matéria Cartas Paulinas. Já vou estar anunciando a próxima matéria, né, que já começaremos de hoje a 2 semanas. Vocês já anotaram, então, só relembrando, os dias 4 e 11 de abril, entrega do questionário de Cartas Paulinas 1, para quem ainda não entregou. E as datas de 18 e 25 de abril, a entrega do questionário de Cartas Paulinas 2. Anotado? Anotadinho? Isto. Não teremos, então, prova, e acredito que também na próxima matéria nós não vamos adotar prova. Nós vamos fazer assim, 2 matérias sem prova, uma matéria com prova, 2 com trabalho e assim por diante, para nós fazermos Pastor, uma boa... eu tenho uma pergunta seguinte: quantas matérias nós precisamos para fechar o médio? São um total de 16 matérias. Já estamos chegando, não é, na linha de chegada. São 16 matérias. Eu vou publicar na próxima semana no grupo a relação
das 16 matérias do médio em teologia. Dessa maneira, você se localiza aonde você está, ok? E o quanto falta, que não é problemático você se orientar por esta tabelinha que na próxima semana, se Deus quiser, estaremos publicando. Vamos então concluir a nossa aula de hoje. Muito obrigado a todos que puderam estar aqui. Irmã Dene, obrigado a irmão José, irmã Tatiana, irmã Eliadne, irmão Wellington, irmã Graciela, irmã Ana Paula, pastor Juarez, irmã Lúcia, irmã Ruth, obrigado, irmã Sandy, um pouquinho atrasada, mas chegou, graças a Deus, irmão Kleber, obrigado. Só relembrando que eu creio que os alunos que iriam participar da formatura do básico e do médio já estão cientes, né, que infelizmente, pela situação de saúde de minha esposa, fomos obrigados a cancelar, né, porque eu tenho que dar o apoio à minha esposa depois da cirurgia, ocorrendo a cirurgia, ela vai ficar de 2 a 3 meses numa enorme dependência, né, tanto minha como de meu filho, então, infelizmente, mas novembro, se Deus quiser, vocês vão ser avisados já em setembro, mas novembro nós estamos trabalhando com toda a carga, digo, planejando, né, já fazer uma formatura que envolveria alguns alunos que estão aqui, não é, do curso básico, e teremos um grande grupo de uma outra turma do médio. Então, nós vamos ter um número bastante substancioso. Peço que vocês estejam orando para que a boa mão de Deus continue encaminhando todas as coisas. Para terminar, para a gente orar, quinta-feira, quem se lembrar, quem não se lembrar não tem problema, quem se lembrar, quinta-feira agora, dia 24, 11h20 da manhã, minha esposa estará fazendo um procedimento para extrair o hematoma, né? O hematoma da perna direita dela, né? A perna que foi ocasionada pela fratura no tornozelo. Se ela não extrair este hematoma, ela não pode passar pela cirurgia. Então, estejam nos ajudando com as suas orações. Não sabemos quanto tempo vai durar esse procedimento. Pelo menos alguém já me falou, né? Uma enfermeira, em torno de 1 hora. 1 hora. Ela terá que ser anestesiada, anestesia geral. E aí vamos ver. Procurarei dar notícias a vocês, né? Crendo que a boa mão de Deus vai continuar abençoando os próximos passos. Aí são de 10 a 15 dias de recuperação para então passar para a cirurgia final, que é o último passo. E, repito, confiamos na mão de Deus em todos os sentidos. Desde já, muito obrigado pelas orações de vocês e continuemos juntos, sabedores que tudo isso está trazendo glórias e honras ao nome do Senhor, apesar de estar sendo bem apertado para nós. Vamos então falar com Deus, agradecer a Ele, pedir com que a bênção dele nos acompanhe durante esta semana e nos dê saúde e forças para estarmos de volta com a graça dele na próxima segunda-feira, dia 28. Pai amado, Pai querido, muito obrigado pelas tuas bondades, pelas tuas misericórdias que duram para sempre. Obrigado pela vida de cada aluno, de cada aluna que com tanto esforço pôde estar aqui hoje à noite. Ó Espírito Santo, contempla cada situação de cada família, de cada lar, de cada aluno. Dá vitória em cada desafio que cada aluno está enfrentando na sua vida, na sua família, em todos os ângulos da sua existência. Senhor, nós confiamos que, como diz a tua palavra, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Muito obrigado pelas provas que nós em família estamos passando. Está sendo difícil, está sendo duro, está sendo bem apertado, mas lá no fundo, no fundo, no fundo, temos a convicção que Deus está conosco, que Deus está à frente, que Deus está nos ajudando e continuará nos ajudando para a glorificação do seu nome. Como Jesus mesmo disse, o que hoje o Senhor está fazendo não entendemos, mas amanhã entenderemos. Recompensa aos teus filhos, às tuas filhas que têm orado, que têm clamado, que têm, ó Deus, se solidarizado conosco nesta hora difícil. Muito obrigado. Recompensa-os maravilhosa, abundante e poderosamente. Despede-nos em paz, na tua alegria, na tua paz, na tua segurança, dando-nos uma semana de muitas bênçãos para a glória do teu nome. É a oração que nós a ti fazemos, agradecidos, no bendito e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Nosso lema: seriedade.
seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, Disciplina. seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. Eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. que ele e que cresça, eu diminua. eu diminuo, É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus os abençoe. Um bom descanso, uma ótima semana. Continuamos aqui em contato. Em 2 horas a aula aqui gravada no grupo. Muito obrigado a todos. A paz do Senhor. Deus abençoe. Abençoe a todos. Boa noite. Boa noite.